Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, galera que faz um moonwalk invertido aqui do meu canal do YouTube. Olá você, cabeça quente aqui do meu canal do YouTube. Dando continuidade à nossa série sobre as criaturas fantásticas do nosso folclore, vamos hoje falar daquele baixinho invocado do cabelo vermelho que tem os pezinhos virados para trás e que toca o terror na floresta. Mas antes de continuar, se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que está aqui embaixo também. Eu tô sempre postando conteúdo por aí. Toda semana nós temos vídeos na terça, na quarta e... cachorro do caralho. E cachorrada. Tava tudo quieto até agora. Só começar a gravar, começa a putaria. Toda semana tem vídeo novo, sempre na terça, na quarta e também na sexta e no sábado. Então não deixe de se inscrever e clicar na sinetinha aí do lado para receber as notificações. Bem, o Curupira é uma das nossas lendas mais antigas, mas é muito difícil de precisar exatamente quando ela surgiu e exatamente aonde. Mas sabemos que sim, é de origem indígena, claro, como a grande maioria das nossas criaturas folclóricas, que se não são de origem 100% indígena, tem muita influência que vem dos nossos índios. O seu nome, Curupira, quer dizer literalmente corpo de menino ou corpo de criança. As primeiras citações acerca desse mito datam de 1560 e apareceram em alguns manuscritos, algumas cartas do Padre Anchieta, onde ele descrevia um tipo de demônio muito temido pelos índios, que os açoitava e os machucava quando eles entravam na floresta. Não raro até mesmo os matava com flechas em chamas ou lanças. Por meio de vários outros relatos da mesma época, contidos em correspondências entre portugueses e etc e tal, e em vários lugares diferentes do Brasil inteiro, fica bem claro que o Curupira é uma criatura mítica, era um mito já bastante difundido em todo o território nacional. E aqui é bom frisar que nós tomamos como base esses relatos entre os portugueses porque foram os primeiros registros escritos acerca dessa criatura dentro do nosso território nacional. Não há dúvidas que se trata de uma lenda muito mais antiga do que isso, afinal de contas nossos índios sempre levaram as suas informações adiante com a tradição oral. Só mais recentemente começaram a registrar isso de forma escrita, né? Então é bem complicado precisar de uma forma mais contundente a origem do nosso estressadinho de cabeça que pega fogo, com os pezinhos virados para trás, mas alguns historiadores já traçaram alguns estudos bastante interessantes sobre essa criatura. Consenso geral entre os estudiosos é que este mito surgiu entre o povo Naua, na região do Acre. Povo este que, infelizmente, hoje está praticamente extinto, tendo restado aproximadamente 900 índios dessa etnia. Na verdade, esse povo foi considerado extinto durante mais de 100 anos, principalmente depois dos massacres ocorridos por parte dos seringalistas, que não só escravizavam esses indígenas, como os caçavam literalmente como animais e os matavam. Existia toda uma cultura em torno da extração da borracha e isso foi bastante danoso para vários povos indígenas do nosso país. Enfim, eu não vou me alongar muito mais nesse assunto, né? Mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse povo, tem um documentário do jovem Tarisson Nauá, que foi um trabalho de conclusão de curso que ele fez um documentário maravilhoso que eu assisti, é realmente muito bacana, eu vou deixar linkado aqui embaixo, ou quem sabe em algum card por aí para vocês darem uma olhada, beleza? Recomendo fortemente. Foi um trabalho que começou de forma bem despretensiosa, com ele pegando alguns relatos dos seus avós, dos seus tios, dos mais velhos da tribo, né, e tal, e acabou se tornando um baita documentário que fala muito sobre a história indígena do nosso país e que merece uma atenção maior de vocês, beleza? Bom, a lenda foi se espalhando principalmente entre os povos Caraíba e Tupi-Guarani, e isso fez com que ela se difundisse, como eu já disse anteriormente, por quase que todo o território nacional. Mas ele tem nomes diferentes, o nosso Curupira tem nomes ou designações diferentes em várias regiões. À medida que ele foi se espalhando, essas denominações foram surgindo de forma diferenciada, sendo que uma das mais conhecidas é o Caapora ou Caipora. Porém, isso acontecia não por serem sinônimos, mas sim por serem dois mitos muito parecidos entre si e com descrições muito parecidas. Caipora e Curupira não são o mesmo mito, porém não era incomum que se chamasse um pelo nome do outro. Até mesmo confundindo algumas vezes com o nosso Saci Pererê, do qual eu já falei no outro vídeo, por causa da sua origem indígena do Jaci Jaterê ou Yaci Yaterê, que é o Saci indígena e que também tem uma descrição mais ou menos parecida com a do Caipora e do Curupira. Também se faz uma relação entre o nosso Curupira e um antiquíssimo mito inca chamado Chudiachaque, que é uma espécie de duende atarracado, de pele verde, que tem uma perna mais curta do que a outra, que ele é descrito como se tivesse uma perna humana normal e a outra perna de cervo, ou de porco, ou de algum outro animal da floresta, entendeu? Então ele tem uma perna diferente da outra. Mas que tem um comportamento muito parecido com o do nosso Curupira, ou seja, andar pela mata, proteger as criaturas da mata, proteger a fauna e a flora, e ao mesmo tempo atacar incautos que passam pelo meio do mato. Já que nos nossos vizinhos da Argentina, do Paraguai, Uruguai, nós temos a relação com o mito Curupi, que também é um protetor da floresta, também tem atitudes mais violentas contra os seus invasores, porém ele tem um forte apelo sexual, ele tem uma coisa com a sexualidade que o nosso Curupira não tem necessariamente. Nesse caso ele é descrito como um ser baixinho, de pele bem marrom, olhos negros e sem pupilas, e com os cabelos muito espetados, que podem variar de uma cor que vai do vermelho ao verde.
aí depende da região. Também o descrevem como um ser que está sempre com o pênis ereto ou que tem um pênis tão grande que enrola na cintura para poder caminhar por aí. Anda pela floresta berrando, se alimenta de lixo ou das fezes de outros animais menores e violenta sexualmente principalmente homens, sejam eles índios ou caçadores, sendo que ocasionalmente ataca mulheres, mas desde que elas sejam virgens. É tido como um ser de sexualidade um tanto quanto incerta, mas que ataca majoritariamente e principalmente homens. Já o nosso curupira, apesar de haverem alguns relatos que fazem conotações sexuais acerca desse ser, ele está muito mais para um ser violento, que ataca de forma violenta, que mata e que tem uma certa crueldade dentro de si. Geralmente ataca com lanças ou flechas, normalmente em chamas, e também tem o poder de atrair crianças para dentro da mata. Os seus pés virados para trás têm a função primordial de servir para confundir os caçadores ou possíveis perseguidores. Assim, quando ele vê as pegadas para um lado, ele vai no sentido contrário, em vez de perseguir o curupira para onde ele está indo de fato. E o cabelo pode ser apenas ruivo ou então chamas, que ele usa ocasionalmente para acender as suas flechas ou as suas lanças e ocasionalmente tochas. Em várias culturas é comum fazer oferendas de fumo, bebida, algumas comidas específicas que o curupira costuma gostar. O que é muito comum na própria cultura indígena. As oferendas de alimentos, de bebidas e do próprio fumo é uma coisa que vem profundamente enraizada em várias culturas indígenas do nosso país. Assim, e ainda sobre a sua aparência, é claro que o mito mais conhecido é consenso geral, que é um menino de pés virados para trás e o cabelo ruivo ou em chamas. Mas existem muitas variações dessa aparência em vários lugares do país. Às vezes ele é descrito careca e tendo os pés na posição normal, porém que consegue transformar esses pés em patas de animais. Outras vezes é descrito como tendo tanto a pele quanto os olhos, quanto o cabelo todos verdes, e não são raros relatos onde ele também é descrito como um ser coberto inteiro de pelos ruivos ou verdes. Muito mais parecido com um lobisomem do que necessariamente com um menino de pés virados para trás. Mas independente da sua aparência, é consenso geral que ele é um ser de força física tremenda, uma força física além do natural, tem a capacidade de conversar com plantas e animais, bem como é um feroz protetor da natureza, um feroz protetor das florestas, da fauna e da flora, jamais permitindo que se derrubem árvores ou se matem animais à toa, a menos que seja para sua proteção, alimento ou abrigo. A forma como ele desorienta as pessoas que estão no meio da floresta também é um consenso, onde ele usa de um assovio muito alto e muito estridente para que as pessoas fiquem incomodadas e acabem se perdendo no meio da mata, de modo que sejam mais facilmente emboscados por ele. Mas o curupira também tem o seu ponto fraco, afinal de contas, como um ser extremamente curioso, esta curiosidade se torna o seu ponto fraco, pois ele gosta de enigmas, ele gosta de quebra-cabeças. Então dizem que se você pegar um pedaço de cipó e der vários nós nele e deixar por perto de onde supostamente tem um curupira, ele provavelmente vai pegar aquele cipó e vai tentar desfazer os nós, enquanto isso você pode fugir, porque ele vai se distrair tanto com aquilo que ele vai ficar durante horas até ele conseguir desatar todos os nós que estão naquele cipó. Acho que o curupira tem toque. Aqui no Brasil nós temos a sua data comemorativa, o Dia do Curupira, 17 de julho, também conhecido como Dia da Proteção da Floresta ou Dia dos Protetores Florestais. Em 11 de setembro de 1970 foi assinada uma lei que torna o curupira o símbolo estadual da proteção da fauna e da flora. E durante mais de 30 anos nenhum documento oficial era assinado enquanto estivesse rolando o Festival do Folclore, no mês de agosto, período em que a autoridade geral do estado era dada simbolicamente ao curupira, que teoricamente protegeria todos os visitantes e todos os moradores durante o período das festividades. Existe também no Horto Florestal da capital um monumento ao curupira. Por fim, eu gostaria de falar da versão mais recente deste mito, que aparece na série Cidade Invisível, e que, ao meu ver, é bastante convincente guardadas as devidas proporções e, é claro, as limitações. E eu falo um pouco disso no vídeo que eu fiz sobre a série, dá uma olhadinha por aí, dá uma procurada no canal lá. Eu achei a atuação do ator baiano Fábio Lago sensacional, bem como a sua compleição física, que lembra bastante o curupira que a gente tem no nosso imaginário, que é atarracado, tem um corpo forte, mas ele é baixinho, assim como a própria feição do ator tem traços bastante carregados, bastante fortes e acaba ajudando mais ainda na sua caracterização. É o nosso curupira clássico, com os pezinhos virados para trás e o cabelo pegando fogo. E acho bastante interessante o próprio fato dele estar vivendo em um centro urbano, uma vez que também dentro da lenda se diz que o curupira gosta de isolamento, ele não quer ter contato com seres humanos. Então na série fica um pouco implícita essa coisa de que parece ser uma espécie de autoflagelo também, por ele ter falhado, por ele não ter dado certo, por ele não ter conseguido proteger a sua mata do modo como deveria, enfim, parece que é uma espécie de autopunição, bem como o seu problema com o alcoolismo, que faz uma referência às oferendas que são feitas ao curupira, que tem predileção por aguardente. Enfim, certamente haveria muito mais a se falar, mas acredito que eu já trouxe algumas informações, várias delas que talvez muitos de vocês não soubessem, ou até mesmo agucei um pouco mais a curiosidade de quem quer pesquisar mais sobre o assunto. Então não perca tempo e dá uma fuçada por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você não gostou, deixa o teu like. Se você não gostou, deixa o teu não gostei.
falei, faça comentários, enfim, vamos engajar esse canal. Quanto mais você comenta, quanto mais você participa por aqui, mais engajamento eu ganho e mais o canal cresce, que é o que a gente quer, afinal de contas. E se você quiser contribuir com o canal de alguma forma, tem o meu Pix aqui embaixo, que sempre está aparecendo também na tela do computador. Agradeço do fundo do coração toda e qualquer ajuda que puder vir pro canal. Então é isso, gente. Obrigado, um beijo, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou!